Nesta hora também em revelação. Todo espírito perturbador que estiver aqui dentro ainda, espírito do sono, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, é o que eu te peço, Deus poderoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 18, o versículo 3, que é o tema dessa pregação. É uma declaração de confiança em Deus, expressando a fé de que, ao invocar o nome do Senhor, a pessoa será salva de seus inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos uma passagem aqui que Davi glorifica a Deus, porque Davi, um homem de guerra, um homem com a mão cheia de sangue, um homem cheio de problema, um homem cheio de dificuldade, um assassino, um adúltero, um errante, mas em que Deus chamou ele de amigo. Para você entender, abençoado. Não importa o que fazemos, o que as condições nos fez fazer, entende? Mas o que preza a Deus é um coração arrependido, um homem, uma mulher arrependida dos seus atos. Mas daqueles que fazem, ainda bate o pé, eu faço o mesmo, e você vai ver mais para frente o que eu vou fazer, você vai ver. Então essa pessoa, ela não tem o coração arrependido, ela não pode servir a Deus, porque servir a Deus é uma conversão, é totalmente o coração totalmente mudado, com um espírito reto. Agora o espírito era todo errado, agora não, é uma fé verdadeira, ampla. Então Davi, nas suas lutas e dificuldades, ele nesse salmo, ele estava lembrando de tudo que Deus tinha feito na vida dele. Isso é gratidão que ele estava fazendo aqui. Então, eu li só um pouco. Por quê? Porque depois ele vai mostrando tudo que Deus fez na vida dele, no decorrer da vida dele, de salvação, de livramento, de sustento, de perdão. Davi era um homem que, por nós, julgado, morreria condenado. Condenado. Por muito menos somos condenados. E Davi, que era um homem de sangue, começou na sua juventude, na humildade, cuidando das ovelhas. Quando foi chamado para fazer a obra de Deus, tá? Porque foi a vontade de Deus. Aí começou. Porque Deus colocou ele assim. Deus colocou ele nessa posição de rei, um rei que ia lutar, libertar o povo. Um rei que ia batalhar pelo povo. Um rei que nas suas mãos ia correr muito sangue. Mas ele nunca questionou Deus. A primeira batalha dele foi no campo, a gente sabe disso. Lutar contra urso, contra um leão. E fez. E depois a batalha dele foi contra um gigante, com as pedras na mão, direcionado por Deus. Aí vem a batalha principal dele, foi vencer as tentações, em que caiu em todas elas. Ele não venceu nenhuma. Você vai ver no Davi, a vida do Davi só foi tombando, foi caindo nas tentações em que foram tentados. Mas Deus tudo tinha um propósito para ele. Deus não é injusto. E mesmo assim, Deus chamou ele de amigo. Imagina, irmão. Aí, um homem que assassinou milhares, um homem que praticamente assassinou seu amigo para ficar com a mulher dele, um homem cheio de problema com seus filhos, guerreou com os próprios filhos, que se levantou contra ele, e mesmo assim Deus o chamou de amigo. Por quê?
Porque Davi tinha um coração arrependido. Davi, ele aprontou o que aprontou. O filho dele nasceu com um problema, preste bem atenção, depois de tudo que ele aprontou. Quando o filho morreu, enquanto o filho estava lá, quando o filho ele jogava cinza, ele se rasgava e coisa e tal. Mas quando o filho morreu, ele bateu a poeira. Falou, agora não tem mais jeito, toca para frente, vamos que vamos. Mas ali com o coração arrependido diante de Deus. Só que as dificuldades ficaram, o resultado ficou, e ele pagou um alto preço pela desobediência dele próprio. Mas mesmo assim Deus o chamou de amigo. Irmão. Agora, para Deus, o que preza em nós é um coração verdadeiro. Um coração mentiroso, só usando a casca, a capa. Para Deus não significa nada. Status, posições, nomes, não significa nada. Para Deus tem que ser um coração arrependido, um coração voltado em servir a Deus, independente. Qual de nós aqui não errou? Qual de nós aqui não foi melhor que Davi? Quem falou? Se pecado é pecado, erro é erro. Se matar, ou roubar, ou prostituir, ou xingar alguém, ou coisa, é o mesmo pecado. É o pecado condenável. É esse. Então não tem diferença. Lembra quando Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra? Por quê? A mulher era adúltera, mas ali tinha ladrão, ali tinha fofoqueiro, ali tinha assassino e queria jogar pedra no outro. Todos somos iguais perante o Senhor, só que todos temos uma diretriz a seguir: o caminho em Cristo. Aqueles que creem serão salvos, os que não creem já são condenados. Então há uma escolha a ser feita. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração ou meia boca? Então você faz a tua escolha, meu abençoado. Só que aquele que é salvo, ele serve ao Senhor de todo o seu coração. Mas por quê? Porque ele agradece a Deus pela salvação. O que é salvo, meu irmão, é uma pessoa grata. O que é salvo é uma pessoa ajudadora. O que é salvo é uma pessoa que compreende, que entende o que é salvo. Aquele que é salvo. Por quê? Porque ele se põe na mesma posição. Ah, mentiu para mim. Mentiu para mim. Mas para analisar. Quantas vezes você já mentiu também? Está com raivinha porque mentiu para você? Ah não, mas fez e não falou. Quantas vezes você fez escondido também? Não, mas não devia estar. Mas quantas vezes você fez igual? Tem que se comparar. Por isso que Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Não julgue para que não sejais julgado. Porque da mesma forma, irmão, todos nós somos pecadores, errantes. Não tem ninguém melhor que ninguém nessa terra. Mas o importante é aquele que quer ser salvo. Porque aquele que quer ser salvo segue as suas diretrizes. Aquele que quer ser salvo quer mudar a vida. Ele muda de vida. Ele não quer ser mais aquele. Não, eu quero ser de Cristo. Paulo falou: o meu viver é Cristo. Paulo era assassino. Mesma coisa que Davi. Paulo era assassino, matava, e principalmente os cristãos. Por quê? Defendendo a sua fé. Por isso que o Senhor o chamou, porque ele defendia a fé dele até para matar. Ele matava em nome de Deus. Quando ele era fariseu, judeu, fariseu e era no templo. Ele matava pela fé que ele tinha em Deus, que ele estava fazendo a coisa correta, porque foi ensinado errado. Por isso que Deus o chamou, falou: não, esse aí, ó, porque até no erro ele é fiel. Não é aquele meia boca, sabe? É ou não é? Não, é amor, não, ele era crente. Ainda no erro ele era fiel. Ele era guarda de 100, ele era comandante de 100 dos fariseus, mas ele cumpria, você via que ele falava: não, eu cumpro toda a lei. E eu mato em nome do Senhor, eu mato esses hereges. Ele chamava os cristãos de hereges. Por isso que Deus o chamou, irmão.
Por quê? Porque ele era fiel naquilo que foi colocado na mão dele. Tá certo? Tem macumbeiro aí que ele é fiel naquilo que é colocado na mão dele. O Satanás fala, você vai fazer isso, você vai lá arrancar sangue, dorme no meio de sangue, fazer cabeça, aquela bagaceira toda, fica 3 dias no quarto escuro, misturado com carniça, coisa e tal, faz o trabalho todo. E ele mantém fiel. Agora um crente, que o Senhor Jesus dá de tudo, faz tudo, ele é infiel. Se o Satanás, o cara que serve o Satanás é fiel em tudo, vai meia-noite na encruzilhada fazer um negócio. O crente, quando dá 9h30, pastor, dá a hora do culto. O miserável podia estar dando glória a Deus, que está dentro do culto, alegre, feliz, que está com vida. Aleluia! Glória a Deus! Mas trabalha para os outros até 6, 7 horas da noite, sábado, domingo, feriado. Trabalha para o homem, porque tem medo do homem. E a Deus, 2 horinhas passou. E eu com isso, vai embora. Deu 9 horas, vaza. Não fica. Glória a Deus. Fica falando para os outros, que chega nas minhas orelhas aqui. Eu olho para Deus, mata. Que não é teu filho, é filho do diabo. Glória a Deus. Faz uma coisa dessa. Verdade. Porque deveria estar junto, adorando a Deus, buscando a Deus, gostoso, dia de sábado. Vou adorar meu Deus, vou estar lá com meus irmãos, adorando a Deus, que eu passei uma semana de luta, de batalha, eu vou lá, e Deus vai resolver minha situação, e eu vou adorar a Deus, e Deus vai fazer. Glória a Deus. Mas não. Vem para falar mal. Deus está vendo tudo. Nós temos que ser gratos. A nossa vida, irmão, ela é naquilo que nós tomamos uma decisão a tomar. Quando nós tomamos a decisão de andar no caminho puro, limpo, claro, abençoado, mas seremos abençoados, vamos andar rápido, ligeiro, que é claro, o caminho limpo, é aqui mesmo. Mas quando decidimos andar no meio da mata, no meio da lama, caminho tortuoso, filho, vai demorar, não vai? A resolver a situação. Às vezes tomamos essas decisões erradas. Se a decisão está tão perto, não foi que Davi falou que ele declarou tudo isso aqui de Deus? Tão fácil, é só ajoelhar e clamar ao Senhor, o teu Pai, o teu protetor, o teu livrador, aquele que te sustenta, aquele que te liberta, aquele que te cura, que te salva, que te salva. É só ajoelhar, gente. Não precisa subir até no céu de escada, aquele esforço que vem fazendo campanha, fazendo promessa, passando no vale do sal do inferno, na água de Naamã, cheio de lepra, e fazendo um monte de bagaceira, um monte de tranqueira. Para quê? Para conquistar Deus, para conquistar as coisas de Deus. Jamais, irmão. Deus não quer isso de você, porque o sacrifício já foi feito na cruz. E ele diz, tudo que você precisa já foi liberado para você. Glória a Deus. Tudo que o Pai me dá é meu. Porque o poder é dele. E ele fez o quê? Eu dou a vocês. Aleluia. Se vocês crerem, verão a glória de Deus. Jesus fala isso. Então tudo que é de Cristo é nosso, se nós vivemos a vontade de Deus. E por que não temos? Por quê? Porque Jesus é o último recurso. Fazemos para Jesus de qualquer jeito. Trabalhando que nem louco para o homem, fazendo tudo arrumadinho. Mas para Cristo é assim mesmo, Deus entende. Seu patrão entende. Quando você falta um dia lá no serviço, sem justificar, ele entende? Por quê? Porque ele tem que correr atrás de um, colocar no lugar, você não... Aí chega no outro dia lá, é que eu estava aqui com dor de barriga. Ele olha bem para tua cara, Marco. Vai na outra, Marco. Aí vai chegar na terceira, Marco. Enfraqueceu, vaza. Você está pensando que Deus é brincadeira? Com Deus é assim também. Falta, maravilha. Falta, maravilha. Falta, vai ficando de cantinho. Falta, vai ficando de cantinho. Falta, já está longe. Deus não obriga ninguém. Por isso que ele disse, para o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas.
Então o amor, ele é disponível. O amor não é forçado. Não existe amor forçado. Porque a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Então quando nós amamos a Deus, nós cremos na palavra pregada. Nós suportamos os momentos de dificuldade, o tempo que está demorado, vamos adorar, porque estamos adorando, estamos buscando a Deus. Eu não estou aqui só numa reunião de igreja. Eu estou aqui para adorar a Deus, eu vim para adorar a Deus. Glória a Deus. Fechar aquela porta lá e nós a noite inteira o Espírito habitar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você serva a Deus ou serva a sua vontade. Aleluia. Porque Cristo vive em mim. Se Deus derramar desse poder sobre o povo, porque eu já participei assim. Começa o culto, não sabe a hora que acaba. Começava às 7 da manhã, terminava 4, 5 da tarde. Tá, irmão? Vigília? Era toda semana vigília. Mas não era vigília de 1 ou 2 horas, não. Começava às 10 para 7 da manhã. E ia embora. Tá? Era assim. Por que não acontece nada nas igrejas hoje? Eu estou na igreja aí, já está olhando na hora, já deu 9 horas, pastor ainda continua pregando, não vai fazer corredor do lado, não. Vai não. Aí passa no corredor gelado, preocupado. Rapaz, quando você vem adorar a Deus, você pode esquecer. Você pode morrer aqui dentro, ô abençoado. Esqueça das coisas lá fora. Quando você vem adorar a Deus, você tem que morrer. Por quê? Você está adorando a Deus. Não é a sua vontade que tem que ser aplicada aqui dentro. Se a tua vontade é 9 horas, levanta, pega a Bíblia, olha, vaza. Mas não fica além resmungando, porque se sai daqui, é maldição. A sua vida vira uma desgraça. Aleluia, Jesus. Sua vida vira uma desgraça. Por quê? Porque você, em vez de adorar, você murmurou. Você perdeu toda a bênção que foi derramada. Aprendam isso, pelo amor de Deus, irmão. Saiu daquela porta para fora, sai dando glória a Deus, vai embora quietinho para casa, adore a Deus, glorifica a Deus, irmão. Durma em paz, porque o que Deus falou, falou. Você guardou a mim, não guardou a mim também. Mas por quê? Para você talvez não servir, porque você está gelado, você está em cima de uma pedra, morto, você está no necrotério, você não está adorando a Deus. Mas se você estivesse adorando a Deus desde o início, da oração do início, você está entendendo o que Deus está falando nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você estaria compreendendo. Não vai falar, não, meu Pai, o Senhor quer corrigir minha vida. Glória a Deus. Porque o Senhor me ama. Aleluia. Porque o Senhor ama. Não importa a sua vida, irmão. Você está todo perdido. O importante é um coração convertido, arrependido. E o coração arrependido, convertido, ele não vê a hora de chegar no sábado e chegar aqui adorando a Deus de joelho. E quando canta, ele está junto. E quando ora, ele ora. Quando está pregando, ele está prestando atenção. Falando, aleluia. Fala comigo, Pai, fala comigo. Glória a Deus. Não fica no cantinho lá, não fala. Não fala comigo, né? Não fala não, tenho medo. Aleluia, Deus. Nós temos que entender isso. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Porque Ele está aqui sondando os corações. Glória a Jesus, aleluia. Ele sabe que Ele está respondendo. Ele está vendo todo o seu pensamento. Rapaz, sabe o que eu não entendo? Que a pessoa pensa que Deus é um homem, que não escuta o meu pensamento. Ele acha que o homem, eu virei ali na esquina, Deus já não enxerga mais. Sabe, limita Deus e coloca Deus assim, sabe, em cima de um presépio, num negócio. Deus não, irmão. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você está pensando. Verdade. Aleluia. Cuidado com seus pensamentos. Antes de você fazer a atitude, Ele já sabe. Por isso que há muitos livramentos. Porque Deus sabe das atitudes erradas, então Deus vai lá e dá um jeito de abençoar seus filhos. Olha aqui, Davi, que ele falou: "Ô Senhor Deus, como eu te amo." Será que nós podemos falar isso para Deus? Como eu te amo. Olha o que ele fala mais: "Tu és a minha força." Rapaz, sem Deus nós somos fracos. Nós não temos nada sem Deus, irmão. Nem o fôlego de vida. Nada. E ele diz mais:
O Senhor é a minha rocha, quer dizer, é onde não seria abalado, sabe? Em Deus. E ele diz mais: é a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluia. Dele mesmo. Glória a Deus. E diz mais: o meu Deus é uma rocha em que me escondo, sabe? Protegido dos tiros, das coisas, ele se esconde atrás e ninguém vê ele. Aí ele diz: ele me protege como um escudo. Deus sempre está na nossa frente, irmão, nos guardando, nos protegendo do mal. Deus sempre está como um escudo. É que você não vê no âmbito espiritual. Aquilo que eu digo para vocês, vocês não vê, vocês não enxergam, porque é muito carnal. Rapaz, entenda o espiritual da coisa. Tudo isso está acontecendo no mundo é âmbito espiritual, porque foi Deus que falou. Deus é espírito, e se ele falou, está acontecendo, então é espiritual. Então uma guerra por tua alma, por minha alma, por tua vida. É uma guerra a semana toda para você não vir aqui adorar a Deus. Verdade. Aí você vem adorar a Deus de qualquer jeito, porque Deus te deu vida para você chegar aqui hoje para adorar Ele. Aleluia, Jesus. Você tinha que estar todo feliz, alegre. Passou uma semana, tanto problema, dificuldade, mas Deus te deu vida para você estar aqui adorando o nome dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos queriam, mas morreram no meio do caminho? Olha lá, sua casa está de pé. Olha aquela cidade, aquele povo, o sofrimento. Rapaz, temos que dar glória a Deus. Por isso que eu digo, Davi, ele reconhecia o que Deus fazia na vida. E nós reconhecemos o que Deus faz na nossa vida. Só reclamando, só querendo comer, beber, adorar. Ninguém quer. Porque adorar vai tomar o seu tempo. Adorar, você tem que estar aqui junto com os irmãos. Porque você não adora sozinho, não adianta. Você faz parte de um corpo, filho. Aprenda isso. Você faz parte de um corpo. Se você sair desse corpo, você não consegue adorar. Porque arrancar daqui e morrer. Tem que estar no corpo que é Cristo. É isso que batalhamos todo dia. Fazer você entender isso. Ame o corpo de Cristo, irmão. Ame, não jogue pedra, não maltrate, não fofoca, não fala mal, não mate, não roube. Porque aquele que serve a Deus não rouba, não engana, não mata. Porque é o corpo de Cristo, irmão. Está fazendo mal para o seu próprio corpo. Não pode. Ainda mais no meio do povo de Deus. Não pode acontecer essas coisas. Ainda o lado de fora que vem provocando, mas nós temos que amar eles. Se o Senhor manda abençoar aquele que te maldiz, que te fala mal de você, ainda mais o corpo de Cristo, não tem que ser amado. É difícil, porque o lado de fora, Satanás vai fazer virar coleguinha, amiguinho, né? Vai fazer compreender você. Satanás é sagaz. Mas no corpo de Cristo é diferente. Aqui, se estiver errando, o corpo de Cristo tem que corrigir. Não, está errado. Isso aí Deus não agrada. Isso é amor verdadeiro. Glória a Deus. O corpo de Cristo é aquele que dá um chacoalhão. Acorda, filho. Vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. A tua vida como é que está? Vamos adorar a Deus. Esse que ama. O corpo de Cristo é isso aí. Aquele que luta pelo próximo. Aquele que batalha pelo próximo. Por quê? Porque Deus é isso tudo aqui que Davi falou, irmão, por cada um de nós. E nós não obedecemos Ele. Que gratidão nós temos para Deus. Aí ele diz mais ainda: Ele é meu abrigo. Então eu entro nele e pronto, acabou. É Ele. Ele é meu abrigo, não tem mais nada. Ninguém pode tocar em mim quando eu estou em Cristo. Ninguém. Se Ele não permitir, ninguém pode tocar em mim, abençoar. Aí ele disse: e com Ele estou seguro. Nem dentro de uma cadeia, numa delegacia, você está tão seguro, se estiver em Cristo, no meio de uma guerra. Glória a Deus. No meio da dificuldade que você está passando, se estiver com Cristo, você está seguro.
Ele vai ajudar você. Ele vai te dar condição para você. É Ele que vai fazer, não é o homem. Não corra atrás de ninguém. Primeiro joelho no chão. Dá o tempo para Deus fazer. Quando você crê, as coisas acontecem. Glória a Deus. Dá o joelho no chão, levanta. O ímpio já sai que nem um Satanás atrás do homem. Não esperou nem Deus fazer. Deus tem um tempo determinado para tudo. Abençoado. E no 3 ele diz: eu clamo a Deus, pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Às vezes seu inimigo é você mesmo, né? Pelas atitudes que você tem tomado, tomou umas atitudes erradas, hoje tem que pagar um preço aí. Então você foi inimigo de você mesmo. Você não dorme direito, está preocupado, está todo angustiado. Por quê? Por decisões que você mesmo tomou. Então, aqui ele fala dos inimigos de guerra, mas quem é o seu próprio inimigo é você mesmo. Eu não preguei domingo passado, se possível tenha paz com todos. A paz tem que estar onde? Não é em você? Ainda que Satanás venha usando lá de fora, a sua paz tem que estar em você. Na maré mansa, calma. Calma que tudo vai ser. Não, está tranquilo. Não quer falar? Fala. A melhor resposta é o silêncio. Você vai deixar Satanás mordendo o rabo dele, viu? É uma cobra. Se você ficar em silêncio. Porque no tempo certo Deus vai mostrar a verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No tempo certo Deus vai mostrar a Glória a verdade. Deus. Não adianta pestanejar, não adianta. Ele me salva dos meus inimigos. Aí depois ele disse, ó, louve a Deus, o Senhor. Aleluia. Como é que eu louvo a Deus? É cantando, irmão? Claro que não. Tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. Eu louvo a Deus nas minhas atitudes, filho. Glória a Deus. Naquilo que eu faço no dia a dia. Isso é louvor a Deus. Mensagem principal desse texto é: invocar o nome de Deus leva à salvação contra os inimigos. Talvez o inimigo é você mesmo. Deus liberta você dos vícios, do erro, do engano, do um pensamento torto, né? Porque muitas vezes nós que temos que ser libertos. Muitas vezes não, 100%, porque senão não tinha que passar nas águas do batismo para ser uma nova criatura. Tem que morrer o velho homem, não presta. Se você está trazendo ele de volta, mata esse homem. Mata esse velho homem, não aceita ele na sua vida. Nunca! Porque Cristo vive em você, então Cristo tem que viver em você. A fé em Deus. O verso demonstra um ato de fé, buscando proteção no Senhor. Isso é fé, só em Deus. Louvor, quer dizer, reconhece que Deus é digno de todo louvor, o que reforça a ideia de que a salvação vem da sua grandeza e poder. Glória a Deus. Amém, abençoado? Amém. Então entenda isso, o Senhor te ama. Como eu disse, se Jesus voltar, quem é que vai ser salvo aqui? Deus. Aleluia, Vocês Pai. entenderam agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a salvação é pela fé, abençoado. Mas a fé faz você tomar as boas obras. Então pela fé, as boas obras já estão preparadas desde antemão para nós. Então ele fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí depois ele passa lá para frente, ame teu inimigo, abençoa o próximo, ajude, dê um copo d'água aos pequenininhos. Isso aqui é as obras que nós temos que fazer para os salvos. Então se você é salvo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Então quando você ama o próximo a ti mesmo, então tudo que Jesus falou você vai fazer. Se você deixar de fazer o que Jesus falou, é porque você não se considera um salvo e não aceita a salvação. Porque eu estou em Cristo agora e eu ando por Ele. Amém? Amém. Aplausos, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.